Olá, meus queridos amigos. Nós vamos agora hoje estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 ao 5, onde nós vamos estar falando de pequenos e grandes no reino dos céus. As mesmas passagens vão estar em Marcos, vão estar em Lucas, e nós vamos também lê-las e observar a construção de cada um para que a gente faça um bom estudo. Então vamos iniciar. Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 1 a 5. Naquela ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando a si uma criancinha, colocou-a no meio deles e respondeu: Amém. Eu vos digo, se não vos voltardes e tornardes quais crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se diminuir e se tornar pequeno, como essa criança, será o maior do reino dos céus. E aquele que, em meu nome, recebe a uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Agora Marcos, vamos ver a passagem dele. Vieram para Cafarnaum e, estando em casa, perguntou-lhe: O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles silenciaram, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Lucas, vamos ver o que Lucas nos diz. Começou uma discussão, um debate entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e colocou-a em pé ao seu lado. E então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Então, a partir da leitura desses 3 evangelhos, nós vamos fazer uma construção em cima do que Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 7, nós vamos ter os bem-aventurados, aqueles que são pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado, né? Então, estas máximas dos evangelhos aí decorrem do princípio da humildade, que Jesus nos apresenta como condição essencial da felicidade, prometida a todos os eleitos do Senhor. E Kardec vai fundamentar, formulou da seguinte maneira: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Essa passagem aqui foi tirada do Sermão do Monte. Foi Jesus quem disse, lá no Sermão do Monte, nos ensinamentos, ele que descreveu as bem-aventuranças, como uma pessoa se torna um bem-aventurado no reino do céu, né? E ele toma a criança como o símbolo, né, de simplicidade de coração. E aí ele vai dizer: será
o maior no reino dos céus aquele que se humilhar, ou seja, tornar-se humilde, e se fizer pequeno, como a uma criança. Isso é, aquele que não possui nenhuma pretensão de alimentar superioridade ou infabilidade. E o que é infabilidade? Infabilidade é aquele que nunca se engana. E o ser humano não é infalível. Por quê? Nós, na nossa construção moral, no nosso aprendizado, a gente não tem uma verdade absoluta. Nós vamos crescendo moralmente e a gente vai percebendo mudanças no que a gente achava que estava certo, né? Então, por isso que não há uma pessoa infalível. A todo momento a gente vai se construindo e assim a gente vai superando o que a gente achava correto e melhorando a nossa moral, né? A mesma ideia da criança, do humilhar-se, dos pobres de espírito, vai estar nessa máxima também que o Cristo disse: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. Então, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Essa é a máxima do Cristo, né? E elas, as duas, têm o mesmo fundamento, tá? Então vamos lá, vamos no próximo. Agora nós vamos pegar e voltar à discussão dos discípulos, né? O que era para eles, por que eles estavam querendo saber quem era o maior no reino de Deus. E eu vou construir essa passagem, vou trazer o capítulo 3 do livro de Boa Nova, de Humberto de Campos, exatamente para a gente ter noção do que eles achavam que era o reino de Deus, tá? Então, e depois fazer as comparativas, tá bom? Porque hoje nós sabemos, a partir dos nossos estudos, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec vai falar para gente, que as 3 passagens é o princípio da humildade, que Cristo quis trazer isso para os discípulos, para que eles enxergassem que o reino de Deus não era material e sim espiritual, né? E que para que a gente conseguisse o reino de Deus, nós tínhamos que nos transformar, nós tínhamos que criar esse sentimento, criar a humildade, né? Por isso que ele compara uma criança. Mas agora com a leitura a gente vai ver que a época era diferente, né? E aí por isso que foi feito as passagens. Então vou ler aqui as primeiras pregações, do capítulo 3 de Boa Nova. No princípio dos dias do ano 30, estava Jesus com o Batista no deserto da Judéia, no oásis de Jericó, antes dele se dirigir a Jerusalém, passaram por algum tempo juntos. E aí de Jericó dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, que era a sinagoga, que era um monumento, né? Ela era suntuosa. Sentado, observando, passou por ali alguns sacerdotes ociosos, né? Que não, alguns não tiveram interesse
pelo Cristo, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da causa do Cristo, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se com orgulho: Galileu, o que fazes na cidade? E quando ele fala Galileu, ele desprezou, porque a Galileia era uma cidadezinha de pescadores, diferente de Jerusalém. E Cristo responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensas tu que venha a ser isso? E responde o Cristo: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Está aqui a resposta. Então, o que é o reino de Deus? É obra divina no coração dos homens. É construção, né? Aí, continuando. E Jesus responde com toda serenidade: esse reino, obra divina em tuas mãos, revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido, ilustre, para auxiliar-te na execução de teus planos? Olha lá, tá vendo? É a mesma construção, o mesmo pensamento que devia ter Judas, que também achava que a construção do reino era material, porque eles se achavam grandes, eles se achavam poderosos, a partir do momento que eles eram vitoriosos nas suas conquistas, existia muito palácio, sinagogas suntuosas, né? Então, aquilo mostrava o quão eles eram grandes. Então, e essa percepção que o Cristo veio e colocar em prática para mudar essa visão, né? Aí responde Cristo: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. E a todo momento Cristo estava sereno e humilde nas respostas e sendo questionado, né? E observou Hanã: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda a terra. Certamente que representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, moldada em fragmentos de lama? Mais uma vez ele despreza o Galileu, né? Jesus sendo um Galileu. Por que fragmentos de lama? Porque a cidade de pescadores, como alguém ia construir lá na Galileia, na Galileia, alguma sinagoga tão suntuosa, tão maravilhosa, ou mais maravilhosa do que a que existia ali em Jerusalém, né? Então, a todo momento, ele comparava o poder, ele comparava a estrutura, né, de Jerusalém ao reino de Deus. Sacerdote, replicou-lhes Jesus com sua energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior à boa vontade sincera. Então aqui Jesus diz que nada é maior, nada é superior, nenhum dos mármores que construiu
toda aquela estrutura seria maior do que a boa vontade sincera e pura dos ajudantes do Cristo, né? Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma ou Atenas, também cidades luxuosas, né? Reconhecida da época? E Jesus responde: eu conheço o amor e a verdade. E disse Jesus: tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Ele estava incomodado porque ele questionava o Cristo e o Cristo serenamente respondia, elevada, né? Sei qual é a vontade do meu Pai, que está no céu, respondeu o mestre brandamente. E o sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. Olha lá. Então, esse era o pensamento das pessoas naquela época. Por isso que os discípulos, por isso que Judas, por isso que eles custavam a entender os novos conceitos. E por isso mesmo que Cristo desce à terra para trazer os exemplos, né? Então aqui, o que é o reino de Deus? É a construção, é o nosso esforço, é a nossa mudança, é a gente mudando de dentro para fora. Isso vai refletir nas nossas atitudes, né? E o que significa tornar-se um humilde? Porque nós vamos ter em algumas Bíblias o termo humilhar-se. Então, o que nos deixa confuso também, por isso que eu quis trazer aqui. O termo humilhar-se, ou ainda utilizado por alguns o pobre de espírito como um bem-aventurado, hoje para nós tem uma conotação pejorativa, negativa. Porém, outrora, naquela época, a humilhação significava prioritariamente fazer-se, tornar-se humilde. Olha aqui, uma outra vez, a construção. A humildade é uma construção na gente, né, desse sentimento. É um preparo, é uma mudança moral e comportamental que reflete em nosso coração e, consequentemente, no nosso espírito, que ele vai adquirir uma força moral maior, né? E o pobre de espírito? O pobre de espírito se refere àquela pessoa que não tem luxo, que se achega diante de Deus sem qualquer vaidade, sem qualquer arrogância, sem qualquer exigência, como a criança inocente que o Cristo comparou, né? Então, o homem que tem confiança em Deus, que deposita o seu caminho, o seu trajeto no propósito de Deus, esse é um homem que se tornou humilde, né? Esse é um homem que se tornou confiante. Esse é um homem que é pobre de espírito, que quer dizer iluminado na realidade, porque a gente vai conseguir fazer essas mudanças aos poucos, porém nós temos aqui agora uma base do que o Cristo trouxe para nós, né? A verdadeira
mudança, o verdadeiro humilde, aquele que vai ter uma bem-aventurança, será o maior no reino de Deus, aquele que construir a humildade no coração, aquele que for o trabalhador, porque ele também vai colocar lá, é aquele que é o servo, aquele que se coloca trabalhando para o Cristo, né? Então, esse é o ensinamento da aula. Fiz ele bem resumido, mas com o propósito da gente ficar muito tranquilo, porque nós estamos, apesar da pandemia, apesar de estarmos reclusos, apesar da gente não poder ir para o centro trabalhar, nós estamos aqui construindo dentro do nosso espírito, com muita vontade, essa humildade, né? Nas orações aos sábados, no recolhimento de auxílio, mesmo distante, nas nossas orações, a gente está trabalhando pelo próximo e principalmente por nós mesmos. Então, gostaria de agradecer a espiritualidade que sempre nos intui, que nos ampara. Obrigada pelo estudo, né? Que ele seja muito significativo para vocês, como foi para mim. Um abraço a todos.